Oi pessoal, no vídeo de hoje eu quero falar sobre 5 erros bastante comuns para quem está começando a investir. Tem bastante erros para a gente explicar e desenvolver e falar em diversos vídeos, mas eu selecionei 5. Normalmente com os erros a gente pode aprender por experiência própria ou vendo alguém errar e não cometer o mesmo erro. Você não vai colocar o dedo no fogão porque você ou já foi queimado, ou você sabe que o fogo é quente, ou porque você já viu alguém se queimando colocando o dedo no fogo. Então você aprende com os erros. Mas esses são 5 erros que ou eu já passei, ou eu aprendi com o erro dos outros. E é natural, é uma forma de você aprender simplesmente. Vamos lá, e eu tenho alguns exemplos, porque com exemplos vai ficando mais fácil a gente entender. O primeiro erro básico assim é a falta de planejamento e objetivo na hora de investir. Por que você está dizendo isso? Porque basicamente, se você não sabe aonde você quer chegar, você não vai chegar a lugar nenhum, porque você não sabe onde você vai chegar. Imagine um maratonista correndo uma maratona que não tem linha de chegada. Ele vai só ficar correndo. Não sabe aonde vai chegar, você não chega a lugar nenhum. Por exemplo, imagine que você tem o objetivo de chegar a R$ 200 de renda mensal todos os meses com fundos imobiliários. Essa é uma planilhinha que eu mostrei no vídeo passado, como você obtém renda eterna com fundos imobiliários. Assiste o vídeo que eu falo especificamente só dessa planilha. Agora imagine que você tem esse objetivo, eu quero R$ 200 mensais todos os meses com fundos imobiliários. Então você vai ter que ter um patrimônio de R$ 21.000 em fundos imobiliários. Nesse exemplo aqui eu coloquei esses 5 fundos imobiliários de 5 segmentos distintos. Só que para a gente receber isso aqui de dinheiro todos os meses na nossa conta, a gente precisa ter isso investido. Se eu tenho 0 de dinheiro hoje, Diego, como que eu faço? Vamos lá com a calculadora de juros compostos. Juros compostos é uma das maiores maravilhas que existem no mundo, que ele faz com que o nosso dinheiro multiplique-se. Então imagina que você vai começar a investir R$ 100 mensais a uma taxa de juros, uma taxa de retorno ali de 12% ao ano, ou seja, 1% ao mês. No período de 7 anos, você investindo R$ 200 por mês, você vai ter seus R$ 25.000. Mais do que a gente precisaria para ter de investido para receber R$ 200 mensais. Mas por que você está dizendo isso? Porque basicamente a gente tem um alvo, 7 anos investindo R$ 200. A nossa meta é investir R$ 200 por 7 anos em qualquer investimento que te entregue 12% ao ano. Pode ser investimento de renda fixa, sem problema nenhum. Você alcançando o seu objetivo, que é em torno de R$ 25.000, no caso de R$ 21.000, porque você colocou isso como alvo, você consegue traçar um plano. A gente simplesmente traçou um caminho. A gente sabe que quer chegar aos R$ 21.000. Para a gente chegar aos R$ 21.000, quais são os passos que precisam ser dados? Simplesmente investir R$ 200 por 7 anos, todos os meses. Se pagar primeiro, receber o salário, R$ 200, você vai lá e guarda para bater a sua meta. Ah, mas Diego, a gente pode alterar a nossa meta durante o caminho, os nossos objetivos? Sem sombra de dúvidas, mas é importante que você tenha um objetivo. Obviamente, se você tiver um objetivo de hoje, no mês de agosto, de ter esses R$ 21.000 daqui 7 anos, e daqui 2 meses, eu não quero mais R$ 21.000, eu quero R$ 50.000. Se você ficar mudando seus objetivos dessa maneira, você vai ter que mudar todos os passos e você vai ter que recalcular sua rota. Isso acontece, ainda mais porque eventualidades acontecem em nossas vidas. Mas esse é um dos erros iniciais, você não ter objetivo. O segundo erro, pessoal, que é um erro bastante comum, é ignorar a diversificação. Como assim, Diego? Muita gente, quando está investindo, ela só compra um fundo imobiliário, ou ela investe 100% do dinheiro dela em uma única ação, enfim, ou a maior parte do seu investimento em um único lugar. Isso é um risco muito grande e as pessoas não têm a noção do risco que é. Por elas não saberem, não conseguirem entender esse risco, elas continuam fazendo, e quando acontece o desastre, vem o arrependimento. Putz, por que aconteceu isso? Por exemplo, eu já mostrei aqui no canal algumas vezes, já falei sobre isso, eu já tive um apartamento em que todo o meu dinheiro estava nele, e esse apartamento estava alugado. A família deixou de pagar o aluguel. O quanto que vocês acham que me rendeu mensalmente de aluguel de uma família que não estava pagando? 0. E o pior, eles perderam o emprego e o que aconteceu? Alguém tinha que pagar o condomínio. E sabe quem vai ser processado se não pagar o condomínio? O dono do apartamento. No caso, eu. Então eu tive que pagar o condomínio daquele apartamento por alguns meses. Isso foi um erro em que eu aprendi na pele. Colocar todo o meu dinheiro
em um único investimento. O apartamento não me rendia nada, além de eu ter que pagar o financiamento, estava pagando o condomínio. Nos fundos imobiliários, ações, por exemplo, é bastante comum as pessoas fazerem e terem essa mesma atitude. Por exemplo, a gente sabe que tem muitos fundos imobiliários baratos, que custam em torno de R$ 10, e as pessoas acabam querendo comprá-los ou comprar um único fundo por muito tempo. Qual é o problema disso? Exemplo real, tá? Imagine que a pessoa tem 1.000 cotas do VGHF11. Por que o VGHF11, Diego? Porque ele custa R$ 8,70 atualmente. A pessoa está com um patrimônio ali de R$ 8.700, ela está recebendo mensalmente ali na conta dela R$ 90. Pô, tudo muito lindo. Imagina uma situação caótica em que o VGHF para de pagar os dividendos. Então ele zera os dividendos. Se isso acontecesse, primeira coisa, ela deixaria de receber esses rendimentos, os dividendos mensais, ia zerar. Ou seja, ela tem um investimento que não está rendendo nada. Primeiro ponto. Segundo ponto, se isso acontecesse, o VGHF ele ia deixar de ser 8,70. Ele cairia o preço dele. Ou seja, o patrimônio dela ia sair de 8.700, por exemplo, digamos que ele caísse R$ 2. E o patrimônio dela iria para 6.700. Ela ia perder patrimônio. Isso é algo que pode acontecer, pessoal. Obviamente que bons fundos imobiliários é muito difícil, mas investir em um único lugar pode prejudicar a sua renda. Por quê? Imagina que antes você estava recebendo os seus R$ 90 e você conta com esse dinheiro para pagar alguma conta. Se esse fundo imobiliário deixa de pagar o dividendo e zera, a sua conta ela vai vir de qualquer jeito e você vai ter que dar um jeito de pagar. Por isso que a gente, quando está investindo, a gente sempre almeja uma diversificação. Agora imagina que essa pessoa deixa de ter as 1.000 cotas e ela começa a diversificar. Ela vai para 200 cotas do VGHF11, do TRX, ela vai para 25 e ela vai distribuindo as cotas dela. Aí, dessa maneira, vocês vão ver que as coisas elas mudam um pouco. E ela, nesse momento, consegue ter R$ 94 de dividendos caindo na conta dela mensalmente, como antes, e imagina que dá problema de novo no VGHF11. Agora zerou. Qual é a moral da história? Olha, ela continua recebendo R$ 76 e o VGHF deixou, mesmo que ele tenha deixado de pagar, ela está recebendo alguma renda. Por isso que a diversificação é extremamente importante. Se dá problema em algum fundo imobiliário, que não é comum, tá? Ele deixar de pagar, ele zerar, isso não é comum. Mas pode ser que ele reduza, sim, em algum momento por alguma razão. Por exemplo, o XPLG 11, ele tem diversos galpões. Imagine que um dos galpões, o inquilino deixe de pagar o aluguel. Nessa situação, provavelmente ele vai diminuir os dividendos. Então, você imaginava receber 85 centavos, você vai receber 75 centavos. Vai reduzir um pouco. Pelo fato de ter uma diversificação dentro do XPLG 11, por ter uma diversificação na sua carteira, você é pouco impactado. Essa é uma das maiores belezas da diversificação. O terceiro erro, pessoal, é simplesmente investir em ativos que estão pagando muito. Isso é muito recorrente. A pessoa abre os olhos da ganância e acha que aquele ativo que está pagando muito é o melhor ativo. Vamos lá, você pode ir em qualquer site que fale sobre fundos imobiliários, enfim, e você consegue fazer o ranking dos fundos imobiliários que estão pagando mais. No caso, nesse momento, é o BBFI 11. Esse carinha aqui, só para vocês terem uma noção, ele pagou nos últimos 12 meses 50,39. Isso daí é algo que beira o impossível, assim. Não é algo que acontece sempre. Quando tem um rendimento desse tipo, algo muito milaborante aconteceu. E com esse carinha não foi diferente, tá? Vamos ver esse fundo imobiliário. Esse fundo imobiliário é para investidor geral. Qualquer um pode comprar. A cota dele tá custando R$ 625. Já é uma cota estranhaça, né? Tipo, custa caro. Ele teve um rendimento muito alto. E olha o PVP. Essa informação já começa a nos dar indício de algo. O que ela significa? Ela significa se o valor dessa cota aqui está sendo a um valor acima do esperado, um valor justo ou um valor abaixo do esperado. No caso, ela está com quase 60% de desconto. Aí você fala, pô, Diego, maravilha! Isso daqui é um puto investimento. Eu vou ganhar muito dinheiro quando ela voltar pro valor dela. Pode ser que isso aconteça? Pode ser, não vou dizer que não. Mas se caiu tanto é porque houve alguma coisa. Não foi do nada. Algo aconteceu. Esse fundo imobiliário, ele só tem 130 mil cotas, já é uma quantidade muito baixa de cotas. Olha a quantidade de cotistas, 7.369. Ele possui uma vacância baixa. Olha o valor patrimonial da cota, 12
imóveis, 1.510,67. Ou seja, essa cota aqui, ela deveria ser esse valor aqui, e não aquele lá. Se alguém comprou próximo desse valor, perdeu 60% do valor, assim, evaporou. Ele teve um último rendimento ó, de 634. Por que o rendimento tão alto? Ele vendeu um dos imóveis e ele repassou para os cotistas esse valor. Esse é um fundo imobiliário que ele só tem 2 imóveis. Quando a gente olha aqui, um no Rio de Janeiro e um no Distrito Federal. Ou seja, ele, como investimento, ele não é um bom investimento. Ele não é um bom fundo que você vai esperar receber bons rendimentos a longo prazo. Putz, será que esse fundo vai ficar diversificado? Não. Você vai correr o risco de comprar esse fundo imobiliário a 625 esperando algo. Isso daí, para quem gosta de acreditar em ilusão, com certeza é um fundo para você, tá? Mas quem pensa a longo prazo, quem pensa em fundos imobiliários sólidos, seguros, que tem todo o potencial de manter os rendimentos ali mensais para sempre, esse cara não é um deles. Um quarto erro, pessoal, que é muito comum quando as pessoas estão querendo montar o patrimônio, quando elas estão começando a investir, o que acontece com a sua cabeça quando você está comprando fundos imobiliários? Começa a soltar aqueles hormônios do prazer. Mas por que, Diego? Porque basicamente você está recebendo dinheiros mensais sem fazer nada. O que acontece com muita gente? Pum! E se eu, sempre que eu for comprar os fundos imobiliários, escolher a melhor hora para comprar aquele fundo imobiliário? A melhor hora, o melhor dia, o melhor momento. O nome disso é market timing. Diego, então a gente consegue saber disso? Não. Só se você for Nostradamus, se você for uma mandiná dos investimentos. É impossível você prever o melhor momento para comprar qualquer investimento. Não tem como. Por isso que investir é um jogo de longo prazo. Ele não é um jogo de um dia, de 10 dias, de um ano. Ele é um jogo de muito longo prazo. Obviamente, se você quer ganhar dinheiro, se você quer brincar com o seu dinheiro e se divertir, vai para um cassino. Talvez você tenha muito mais prazer ali da emoção de perder o dinheiro, de ter a possibilidade, se é que existe, de ganhar dinheiro na bolsa de valores. Não, na bolsa de valores é a longo prazo. Por exemplo, qual era o melhor momento para comprar o XPLG 11? Quando a gente olha esse gráfico aqui, para quem não sabe, isso aqui é um outro fundo imobiliário, um fundo imobiliário logístico. Ele é um dos melhores que a gente tem na bolsa. Olha a variação de preço. Isso daqui, pessoal, esse gráfico representa a variação de preço do XPLG 11. Quando a gente olha esse gráfico, é totalmente inconstante. Diego, qual foi o melhor momento para ter comprado o XPLG 11? Olha, foi aqui, ó, em março de 20, início da pandemia. Em março, só para vocês terem uma ideia, teve 6 circuit breaks. O que significa isso? Significa que a bolsa parou, porque ela caiu tanto, eles tiveram que cessar o expediente naquele momento. Na verdade, eles simplesmente param para voltar depois de algum tempo e fecharam todas as negociações. Eles param todas as negociações. Naquele dia, em específico, que a gente consegue ver que o XPLG 11, ele chegou a bater R$ 70, R$ 61,77. Ou seja, aquele foi o melhor momento para comprar nos últimos 5 anos. Tem como saber? Não tem como saber. E tiveram outros bons momentos, não tão bons quanto esse, durante o tempo. Olha, novembro de 21, dia 20, chegou a R$ 70. Por que você está dizendo que foram bons momentos? Porque se hoje a cota está R$ 100, cada cota do XPLG 11 está custando em torno de R$ 102, se você comprou a 70, você ganhou R$ 30 sem fazer nada. Você ganhou R$ 30 sem fazer esforço nenhum. Imagina se você comprou 10, você ganhou 300. Se você comprou 100, você ganhou 3.000. Simplesmente isso. Por isso que não tem como prever. Ah, Diego, será que agora é o melhor momento para comprar XPLG 11? Não sabemos. Mas sabemos que, como é um jogo de longo prazo, se você compra mês sim, mês não, mês sim, mês não, não importa. Você vai acumulando com o tempo, ao longo do tempo ele vai valorizando. E é isso que está acontecendo. Olha, quando você olha aqui o preço, ele sobe, desce, mas ele está subindo ao longo do tempo. Quando você olha o gráfico de 10 anos, ele não tem 10 anos de vida, esse fundo imobiliário, nasceu lá ó, a R$ 60,59. E ó, ele vem numa subida. Isso aqui ele desce para subir. Então, não existe o market time, não existe o melhor momento para se comprar. Obviamente, tem muitos investimentos que você tem uma noção do preço. Por exemplo, o XPLG 11, você sabe que atualmente está em torno de R$ 100. Se amanhã ele caiu para 60, pô, você sabe que é um ótimo momento para comprar um ótimo fundo imobiliário. E é isso. Ah, Diego, mas e se eu esperar mais um pouquinho? Vai que cai mais. Essa é uma fala muito comum quem está iniciando. Putz, eu vou esperar mais um pouco, se cair mais eu ganho mais.
aos olhos da ganância. Esse time de espera, com certeza, vai fazer com que ele suba. E já era, ela perdeu o time. Isso não existe, tá? Então não tente prever o futuro, você não é a mãe dos investimentos, você não é um Einstein, esqueça isso. E um último erro que eu quero comentar com vocês é a proteção contra a inflação. As pessoas não têm noção disso. E eu vou fazer um exemplo prático aqui para vocês. Montei essa planilhinha só para vocês entenderem. Imagine que você está investindo o seu dinheiro em renda fixa, pré-fixado 12% ao ano. O que é isso, Diego? Esse aqui é um investimento em que você está emprestando dinheiro para qualquer banco, ou para o governo, ou para a empresa, e já está negociando, fechando com ele, olha, eu quero receber 12% ao ano nos próximos 5 anos, que foi o prazo que eu coloquei aqui, tá? Ó. Então imagina que você fez esse acordo para emprestar esse dinheiro em 2019. Esses são dados reais da inflação. Eu peguei no próprio site do Banco Central os últimos anos de inflação para a gente fazer esse cálculo legal. O que acontece? Nos últimos anos, no nosso país, a gente teve 4,6, 4,8, 10, 4,52, 4,31. Essas foram as inflações. E como você negociou esse investimento a 12%, a gente tem um rendimento real. Esse rendimento que se negocia com o banco, ou com a empresa, ou com o governo, ele é um rendimento nominal. O que significa isso? É o rendimento que ele vai te pagar e não está descontado a inflação. A inflação ela está contida dentro dele. Agora, se você quer descontar a inflação, aí é o rendimento real. E por que tem que descontar a inflação? Porque aí é o dinheiro que vai cair na sua conta. Vamos lá. Esse investimento de 12%, tirando a inflação do ano de 2023 de 4,6, ele te rendeu 7,4% ao ano. E isso aqui é o que caiu no seu bolso. Só que a gente sabe que por ser renda fixa, obviamente tem ainda imposto de renda. Ou seja, o seu retorno ele vai ser menor que 7,4. E eu fiz isso para os últimos 5 anos. Então, olha, que interessante, em 2021 a gente teve mais de 10% de inflação, ele acabou arredondando para 10, você teve um rendimento de 1,9. E descontando ainda os 15%, caso você tivesse vendido ou não, o rendimento foi menor que 1% no ano. Isso aqui é anual, tá? Olha. Então imagine você ter um rendimento de 1,9, nem vou pensar no imposto de renda, e dividir 1,9 por 12 ao mês. Isso daqui é um rendimento muito baixo. Teve outros anos, olha, que teve a inflação mais controlada, ainda um pouco alta, mas mais controlada, e teve rendimentos melhores. Agora um outro cenário, imagine que você comprou o Tesouro IPCA 2045, que é IPCA mais 6,04. Olha como as coisas mudam. Esse IPCA, toda vez que você vê uma sigla mais alguma porcentagem de retorno, o que significa isso? Que a sigla, no caso IPCA, é a inflação. Então, ela era 4,6 em 2023, o IPCA, tá? 5,8, o IPCA também era 10,1. Então, cada um desses anos, ele vai sendo alterado. Nesse Tesouro IPCA aqui, o seu rendimento foi fixo, foi de 6,04 ao ano. Diferente do pré-fixado, que ele foi variando. Isso aqui é o seu rendimento real. Esses dois cenários são cenários reais de rendimento real que caiu no seu bolso. Só que isso, ao longo do tempo, quanto mais tempo, porque 5 anos ainda é um prazo curto, tá? Ele é um prazo pequeno. Por exemplo, o Tesouro IPCA 2045, ou seja, daqui 21 anos. É um tempo muito grande recebendo uma constância de rendimento relativamente bom. Porque ele vai estar atrelado ainda ao IPCA, ou seja, você está ganhando 0,5 ali todos os meses fixo. Isso é um ótimo rendimento. Garantido? Puta merda. É muito importante que vocês considerem a inflação, porque às vezes você está comprando algum investimento, um CDB, ou uma renda fixa, ou até um fundo imobiliário que não rende muito. Se esses ativos, no final, não estão rendendo muito, quando você desconta a inflação, você vai estar ganhando muito menos. É muito importante que vocês entendam que a inflação, ela sempre está sobre os seus investimentos. Sempre. Então, sempre que vocês forem investir, tenta lembrar do rendimento real. Como que eu calculo o rendimento real? Você pega a porcentagem que ele está te dando como rendimento e subtrai a inflação. Aí você vai ter o rendimento real daquilo. Aí você vai saber, então eu estou recebendo ou vou receber isso aqui se for uma renda fixa. Obviamente, a gente não tem como prever o futuro sobre qual será a inflação em 2024, 2025. Mas pelo histórico você consegue ter uma noção. Esses são os 5 erros mais comuns dos iniciantes. Diego, tem mais erros? Tem, sem dúvida nenhuma. Eu vou trazê-los com o tempo. Conforme você vai entendendo eles, você vai absorvendo esses conhecimentos,
você naturalmente consegue escolher bons investimentos, porque você está deixando de cometer esses erros e você naturalmente já está fazendo o filtro de bons investimentos, pelo simples fato de não estar cometendo esses erros. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, eu agradeço a companhia e até mais.